Queridos e queridas, vamos lá, né, continuar aqui algumas coisas. Eu vou voltar na questão da álgebra, né, mais por uma questão de conceito, tá? Então, se você já entende bem como fazer uma álgebra de fração, ou potenciação de fração, etc e tal, você pode até pular essa aula, tá? Nos vídeos anteriores, eu demonstrei os pontos aos quais nós vamos traçar as nossas linhas como números decimais. Às vezes, inclusive até mesmo aqui no livro, pode ser que você tenha um número, só que ele em forma de fração, não em forma de um decimal. Então, beleza, vamos traçar aqui, né, lembrando que a fórmula, né, a equação da circunferência unitária é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Né? Sabemos que o número pode ser positivo ou negativo, pois afinal de contas, né, o x ou y pode ser positivo ou negativo, pois afinal de contas nós temos uma potência positiva em cima dela. Positiva não, uma potência par em cima deles, tá bom? Continuando. Às vezes pode ser que o ponto que você tenha, ele seja uma fração. Às vezes pode ser que seja um número irracional, por exemplo, seja uma raiz de 2, por exemplo. O ponto que é a raiz de 2. Se bem que raiz de 2 é 1,4, né? Então é um número um pouco maior. Mas, enfim, pode ser raiz de 2 sobre alguma coisa, né? Que seja menor que 1. Enfim, pode ser. Né? Ainda por cima elevando ao quadrado, pode ser que fique menor. Se for menor que 1, principalmente. Continuando com isso, vamos dizer que você tenha um número, por exemplo, que seja no nosso x 2 terços, por exemplo. O número 2 terços, ele está entre o 1, ele está entre o 0 e o 1, que é 2 dividido por 3, que vai dar uma dízima periódica. Tá? Que, inclusive eu nem lembro exatamente qual dízima periódica que é. 2 dividido por 3, caraca, que apertou o enterzinho, dá 0,66. Né? É um número, está lá no meio da reta dos reais. Está no meio da reta dos reais. Tá? É um pouco maior do que 5, né? Mais do que a metade, menos que 0,7. Mas enfim, tá lá. Não dá para representar com um número, porque ficaria um número muito grande, mas eu tenho a bendita da minha fração aqui. Tenho 2 sobre 3. E como é que faríamos a bendita desse cálculo, sabendo que a gente já tem o 2 sobre 3? Então, é a mesma coisa que eu simplesmente só substituir aqui meu x por 2 sobre 3. Né? Então, eu tenho aqui 2 terços elevados ao quadrado, mais y ao quadrado igual a 1. Eu falei lá no começo dos vídeos de pré-cálculo como é que nós fazemos potenciação de fração. Mas enfim, quando eu tenho uma potenciação de fração, eu tiro a potência do numerador e a potência no denominador. Tá? Então vai ser 2 elevado ao quadrado sobre 3 elevado ao quadrado, que vai ficar 4 sobre 9. Né? 4 nonos mais y ao quadrado é igual a 1. Ok? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair 4 nonos de ambos os lados. Eu tenho um 4 nonos que está somando, aí eu vou subtrair de ambos os lados. Então vai ficar y ao quadrado igual a 1 menos 4 sobre 9. Podemos tratar esse cálculo aqui de 1 menos 4 sobre 9 somente na parte da lógica, ou a gente pode simplesmente fazer o cálculo mesmo, que é multiplicar ambos os lados pelos seus denominadores. Tratando só na questão, vamos tratar primeiro na parte dos denominadores? Então eu vou multiplicar o 1 por 9, então vai ficar y ao quadrado vai ser igual a 9 sobre 9, né? Pois afinal de contas é 1, menos 4 sobre 9. Então, como esse daqui é maior, vai ficar y ao quadrado igual a 5 nonos. Né? Ou a gente pode levar simplesmente pela lógica, se for falar assim, beleza, eu tenho 1, só que do meu lado eu tenho uma fração, eu tenho 4 nonos. Quanto que falta, já que eu tenho um negativo, para poder chegar no 9? Falta 5. Aí eu teria 5 nonos. Porque imagina você tem uma pizza inteira que está dividida em 9. Aí você tira 4 pedaços dessa pizza. Vão sobrar quanto? Vai sobrar 5. Eu tinha algo por inteiro que foi dividido em 9. Eu tiro 4 desses pedaços e vai me sobrar 5 desses pedaços. Eu tenho algo inteiro, dividi por 9, tirei 4, sobrou 5. É isso. Aí eu tenho que y ao quadrado nada mais é que 5 sobre 9. Só que eu vou tirar a raiz quadrada disso daqui. Então, vai me sobrar
Eu vou colocar na frente, tá? Eu vou colocar aqui do lado, porque, afinal de contas, eu tenho mais coisas aqui em cima. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter y é igual ao quê? Eu vou ter a raiz quadrada de 5 sobre 9. Assim como eu tenho a raiz quadrada de 5 sobre 9, é a mesma coisa que eu tirar quando eu tenho potência numa fração inteira, é a mesma coisa que eu tirar a potência de ambos, do numerador e do denominador, raiz também é a mesma coisa. É a mesma coisa que eu ter raiz de 5 sobre raiz de 9. Raiz de 9 eu sei que é uma raiz perfeita, que é 3, então vai ser y igual a raiz de 5 sobre 9. E acabou. É este o meu resultado. Só que, como nós estamos tratando de uma raiz quadrada e meu y ele é um número quadrado, né? Ele foi elevado a uma potência par, então este número pode ser tanto positivo quanto pode ser negativo. Então a minha fração pode ser tanto positiva quanto pode ser negativa. E é isso daqui. E esse é meu resultado. Então quais são os pontos? Eu sei que o ponto x ele é o ponto 2/3. Então, quais são os dois pontos que ele vai encontrar na minha reta, né? Neste caso, algo vertical? Ele vai ser o 2/3 e o segundo, o primeiro ponto, né, que é o ponto do lado positivo do meu eixo y, vai ser raiz de 5 sobre 9, e o outro ponto vai ser 2/3 e vai ser menos raiz de 5 sobre 9. E é isso aí. Terminamos a nossa bendita da nossa fração. E terminamos o nosso bendito do nosso cálculo. A mesma coisa para um número, a mesma coisa para o y, e seja lá o que for, tá? Então, não muda muito o cálculo se eu fizesse isso daqui para um y, beleza? Só que assim, pode ser também que nós tenhamos uma função linear rodando nisso daqui. Não rodando, né? Passando por isso. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui um amarelinho, e pode ser que eu tenha uma função linear rodando aqui. Eu tenha uma linha assim passando. Então, não é que eu tenha... Vamos dizer que ele passa pelo eixo 0, tá? Ele passa no 0, 0. Então, eu vou saber que pelo menos nesse ponto na linha amarela, eu sei que y é igual a x. Então, se x for igual a 1, y é igual a 1. Se x for menos 1, é igual a menos 1 e assim por diante. Tá? Como é que nós resolvemos esse bendito aqui? Tratando que nós temos uma função linear passando sobre isso. A gente resolve no próximo vídeo. Isso também pode resolver para uma função quadrática, isso também pode resolver para uma função de terceira potência, né? E assim por diante, né? Beleza? Vamos começar a tratar sobre isso. Isso daqui eu tô mais para poder tanto fixar o conteúdo para vocês quanto para mim também. Beleza? Beijo na bunda, até mais.